Olá, boa tarde. Então, estamos aqui para dar sequência aos passos para a liberdade total. Nós trabalhamos no primeiro passo, ficar na pergunta se um ser infinito realmente escolheria isso. O segundo passo é sair do julgamento, sair da reclamação, da autopunição, da crítica e de tudo que vibra nessa frequência. Então, a segunda ferramenta que a gente utiliza para atingir o espaço de liberdade total é ser, viver e fazer acontecer o interessante ponto de vista. O que seria o interessante ponto de vista? O interessante ponto de vista é aquilo que, quando eu reconheço que tudo não passa de um interessante ponto de vista, eu consigo perceber que as pessoas não estão certas ou não estão erradas, que as pessoas, elas simplesmente têm o ponto de vista delas. Isso acontece, por exemplo, muito entre gerações, pais, filhos. A gente é educado de acordo com o ponto de vista de educação dos nossos pais. E muitas vezes esse ponto de vista funciona e muitas vezes a gente vai vivenciando novas experiências, convivendo com pessoas diferentes e esse ponto de vista ele começa a ficar meio complicado. Então a gente começa a discutir, a brigar ou muitas vezes a se indispor com algumas situações por causa do ponto de vista que é diferente. Vou usar mais uma vez o exemplo daquilo que nós estamos vivenciando. Algumas pessoas acham que deveríamos estar trabalhando, outras pessoas acham que deveríamos estar em casa. Então perceba, de acordo com a formação, de acordo com a vivência e até mesmo da consciência de cada um, as pessoas estão expressando diferentes pontos de vista. Então, quando você percebe que você tem um interessante ponto de vista sobre qualquer coisa, esse é o seu ponto de vista. Quando alguém discorda ou traz alguma coisa que você não concorda, é o ponto de vista dela. E o que ocorre é que muitas vezes nós gastamos muito tempo, muita energia tentando empurrar ou tentando vender o nosso ponto de vista ou convencer as outras pessoas que a forma como nós pensamos é a mais correta. Então, a segunda ferramenta, ela é muito libertadora também. Quando você consegue gerenciar as suas escolhas, a sua vida, o seu dia a dia, considerando que tudo é um ponto de vista, que tudo é um interessante ponto de vista, você vai para um espaço onde você não precisa se importar com as situações. Percebe? Você não pode escolher o que vai ouvir das pessoas, mas a escolha se você vai se importar ou não com o que as pessoas dizem para você é sua. Então, viver o interessante ponto de vista nos leva para esse espaço onde eu não preciso justificar, onde eu não preciso discordar, eu não preciso relutar e nem tentar empurrar a minha verdade ou a forma como eu percebo. Eu só preciso respeitar que às vezes a pessoa que está muito próxima a mim tem um ponto de vista diferente com relação a alguma coisa. E muito fortemente especialmente nessa quarentena, o que ocorre? A gente consegue perceber pontos de vista diferentes de pessoas que às vezes a gente sempre acreditou que pensassem como nós. Então, se você escolhe ter liberdade, você precisa acessar esse espaço onde você não se prende ao ponto de vista dos outros, onde o ponto de vista dos outros não afeta o seu dia, não afeta o seu mundo e muito menos bagunça a sua energia. Então, veja, tudo é simplesmente um interessante ponto de vista. E a ideia disso é você perceber que você não precisa comprar a realidade do outro. E às vezes é você perceber também, diante de algumas coisas, que você automaticamente vai para o julgamento ou para querer vender ou empurrar a sua verdade, você ficar no interessante ponto de vista que eu estou tendo esse ponto de vista.
Interessante ponto de vista que eu estou tendo esse ponto de vista. Além da palavra em si, vem a vibração disso que a gente está pronunciando e automaticamente vai nos desconectando com essa energia de forçar alguma coisa ou de ter que empurrar a nossa verdade ou comprar a verdade de alguém. Então, quando você vive o interessante ponto de vista, ok, você vive a sua realidade, a sua escolha. E isso não precisa ser justificado e até mesmo porque normalmente quando a gente justifica, não é para os outros que a gente faz isso. A gente justifica para nós mesmos, porque em algum lugar esse ponto de vista não está fechando com aquilo que realmente a gente percebe que pode ser. Então, o ponto de vista é o que nos tira de criar problemas. É onde você consegue superar tudo. Se você não tem ponto de vista sobre nada, então qualquer coisa é possível. Se você não tem o ponto de vista que esse vírus vai atingir você ou a sua família, esse é o seu ponto de vista. Então você está vibrando nessa energia e possivelmente isso não vai acontecer. Ao mesmo tempo que se você tem o ponto de vista que se você sair para a rua ou se você se permitir fazer qualquer coisa, ou se você tem o ponto de vista que precisa ficar além de estar alerta e cumprindo aquilo que é o mínimo que se requer, alimentando um medo, uma ansiedade por isso, é isso que você vai estar materializando. Então, para saber o que é verdadeiro para você, basta você perceber. Esse é o meu ponto de vista? Ok, então, interessante ponto de vista que eu estou tendo esse ponto de vista. Então, quando a gente torna as coisas muito importantes, a gente precisa julgá-las ou dispensá-las. Então, verdade. Como seria se você pudesse, para cada situação, para cada discussão, para cada realidade que é apresentada a você, você ir para esse espaço e perceber que tudo não passa de um interessante ponto de vista. Essa foi o segundo passo, a segunda ferramenta para que você comece e atinja a energia de ter liberdade total. Espero ter sido uma contribuição e na sequência a gente traz então o terceiro passo, a terceira ferramenta. Tenha um bom dia, gratidão a todos. Se você gostou dessa informação e está gostando desse movimento, dessas informações, curte aí, compartilha, pede para os seus amigos se inscreverem, porque quanto mais isso espalhar, o objetivo é mais consciência, mais expansão e mais liberdade para todo mundo. Gratidão e até a próxima!